promovendo esse debate de hoje, né? Esse debate faz parte de um ciclo semanal que a gente tem feito de debates desde o começo da pandemia. Estamos já no 14º encontro e não sabemos mais quando vai acabar, dada a extensão imprevista da pandemia. E a nossa ideia foi dedicar a nossa, enfim, nossa expertise analítica e nosso processo de discussão para entender os efeitos da pandemia no Estado brasileiro nesse período, né? O NEB é um núcleo de pesquisa composto por vários pesquisadores que tem como objetivo entender como é que o Estado funciona, como é que o Estado brasileiro funciona, e a gente olha para diversas dimensões do funcionamento do Estado brasileiro, mas principalmente para aquele lado interno, especialmente do executivo, né? E a gente tem, desde o começo da pandemia, feito uma série de discussões para entender os impactos que a pandemia causou, por exemplo, no serviço de assistência social, serviços de saúde, serviço de educação, nas políticas de gênero, políticas de raça, serviço penitenciário. Enfim, a gente foi passando por vários temas, e nesse momento, nessa semana de hoje, a gente decidiu olhar para um outro poder, que em geral a gente no NEB não estuda tanto diretamente, mas que influencia diretamente tudo que acontece no poder executivo também, né? Então a gente decidiu olhar para os impactos da pandemia no poder legislativo e também como é que o legislativo tem apoiado ou não tem apoiado, porque a gente sabe que em grande medida existe um conflito colocado aí também, as ações do executivo. E por isso a gente organizou essa reunião de hoje. Queria já agradecer o Alex por ter feito os contatos e organizado, e agradecer profundamente todos e todas vocês, nossos deputados, vereadores, Lamari, diretor da escola, não sei como te conceituar, enfim, todos os nossos participantes de hoje por disponibilizar esse tempo com a gente aqui para fazer esse debate. As nossas conversas, elas são conversas muito abertas e muito sinceras, assim, a gente quer entender de fato o que está acontecendo, até para tentar construir uma agenda de melhorias do Estado brasileiro. O NEB tem um pressuposto de ajudar o Estado a melhorar. Então, as nossas discussões, elas não são discussões que se encerram na academia nunca. A gente tem feito toda uma pauta de tentativa de influenciar, especialmente os atores do Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo, em alguns momentos, na melhoria do Estado brasileiro. Isso, em tempos de pandemia, tem sido mais forte, enfim, tem sido uma pauta muito importante para a gente. Então, além dessas reuniões semanais, em que a gente sempre chama pessoas que estão no mundo concreto aí do funcionamento do Estado, como vocês, a gente também tem um blog, uma coluna no blog do Estadão semanal, no qual a gente publica os principais achados ou discussões que aparecem nessas reuniões semanais, né? E a gente já convida vocês depois, se quiserem assinar conosco, coassinar, né, coautorar o nosso artigo aí que deve sair na outra semana. Então, a ideia é que a gente faça uma conversa bastante aberta e sincera para entender quais são os desafios, quais são as oportunidades colocadas para o Poder Legislativo e para o seu funcionamento hoje na pandemia, em que medida a gente consegue melhorar ou de alguma maneira, ajudar para melhorar isso, e como é que a relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo também pode ser aprimorada para a gente poder dar respostas melhores em tempos de pandemia. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas. A gente está aqui em transmissão ao vivo na Escola do Parlamento e depois esse vídeo vai também para o YouTube do Núcleo de Estudos da Burocracia. Eu vou já passar a palavra para o Alex, que vai fazer as introduções, as apresentações todas e vai coordenar a nossa conversa de hoje, e eu continuo aqui aprendendo e assistindo. Obrigada. Alex? Obrigado, Gabi. Para nós é de fato uma grande honra contar com vocês aqui, porque o Poder Legislativo ele é estruturante na democracia e a gente precisa gerar um grau maior de reflexão sobre as relações entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a própria sociedade, né? Então, é um privilégio para nós esse bate-papo, tenho certeza que todo mundo vai aprender muito. Nós estamos aqui hoje com a co-deputada estadual Raquel Marques, que faz parte da bancada ativista da Assembleia Legislativa. Ela é sanitarista e doutora em saúde pública. Boa tarde, co-deputada. Boa tarde, Alex. Prazer estar aqui. Obrigada, Gabriela, também pelo convite. Muito bem, muito obrigado pela presença, co-deputada. A gente também está com o vereador Felipe Sanches, que é presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Boa tarde, vereador.
tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde aos nossos amigos que estão participando desse debate. Com certeza é um grande prazer poder estar participando aqui dessa discussão. E com certeza, como foi dito pela professora Gabriela, vai ser uma tarde de aprendizado a todos nós. Como a gente já disse, ele é presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, mas também é advogado, né, bacharel em Direito, com especialização em Direito Público, Direito Constitucional e Eleitoral. Ele está no 2º mandato como vereador. Nós também temos conosco o vereador Ricardo Giordani, presidente da Câmara Municipal de Itu. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço muito o convite para participar deste debate. Espero contribuir aí com algumas coisas que nós fizemos na Câmara de Itu. Creio que será muito produtivo. Eu acho que a codeputada Raquel Marques deve ser parceira da deputada ituana Mônica Seixas, correto? Correto, A conheço muito bem. porta-voz. A conheço muito bem. Se ela estiver assistindo, um abraço a ela. Muito obrigado, vereador. O vereador Ricardo Giordani, além de ser presidente da Câmara Municipal de Itu, também é bacharel em Direito, advogado, foi presidente do Clube Atlético Ituano por 2 mandatos, foi assessor parlamentar e chefe de gabinete do prefeito Guilherme Gazola entre 2009 e 2012, foi secretário da Controladoria Geral de Itu e diretor administrativo da Companhia de Águas Ituana. A gente também está aqui com o Roberto Lamari, que atualmente preside a Associação Paulista das Escolas de Legislativo e também é diretor-geral da Escola do Parlamento de Itapevi. Boa tarde, Lamari. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite e eu acho que a gente vai ter aqui uma tarde muito proveitosa, onde todos nós vamos aprender um pouco. Lamari também é bacharel em Direito, advogado, com especialização em Gestão Pública pela USP e em Direito Público pela Unesp. Ele foi fundador e também diretor-presidente de algumas escolas de legislativo, deixando um legado aí por onde ele passou, e foi presidente do nosso ILP, o Instituto Legislativo Paulista da Assembleia dos Deputados, né? Muito obrigado, Lamari, pela presença. E temos o Antônio Pedro Rodrigues, que permitiu que a gente chamasse ele de Toninho, porque é assim que ele é conhecido, que é diretor-geral da Câmara Municipal secretário-geral, perdão, da Câmara Municipal de Campinas. Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos, obrigado pela opção de participar hoje e acredito que essa troca de experiência é o que vai nos trazer subsídios na busca de melhores políticas públicas para enfrentar situações, não só desta pandemia, mas em todos os momentos difíceis que já passamos e podemos passar a partir de agora. Parabéns, Gabriela, Alexandre, pela iniciativa. Muito obrigado, Toninho. O Toninho é administrador de empresas, também é formado em gestão do terceiro setor. Ele foi diretor administrativo e financeiro da Autarquia Municipal CETEC, lá de Campinas, que é responsável por administrar o uso do solo, né? E ficou nessa posição por 4 anos e foi líder do gabinete da Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos por 3 anos. Muito obrigado, Toninho. Quero avisar a todos que nós também estamos aguardando 2 outros convidados, né? A deputada federal Sâmia Bonfim e o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que entrarão no debate conforme a gente for avançando aqui, certo? Queria começar propondo uma questão para os 3 parlamentares e depois vou propor uma segunda questão para o Lamari e para o Toninho. Para os 3 parlamentares aqui, a codeputada Raquel, o vereador Felipe Sanches e o vereador Ricardo Giordani, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente como é que a pandemia de Covid-19 e o afastamento social que nós estamos fazendo agora, como é que essas 2 coisas impactaram o funcionamento do Poder Legislativo? No caso da codeputada, da Assembleia Legislativa, né? E no caso dos 2 vereadores, como é que as 2 câmaras municipais foram impactadas no seu funcionamento por conta desse distanciamento social? Acho que talvez tenha impactos no plano legislativo mesmo, né? Como é que o funcionamento do plenário, das comissões, do trabalho parlamentar
foi afetado, mas também um outro conjunto de efeitos na relação das câmaras e da Assembleia com a população, né? Talvez um fechamento de prédio, como é que isso impactou a presença do Poder Legislativo na estrutura da sociedade. Eu queria começar, talvez, com a deputada Raquel, e depois a gente ouviria o Felipe Sanches, o vereador Felipe Sanches, e o vereador Ricardo Giordani. Pode ser assim? Alex, eu acho que a pandemia ela trouxe para a gente a noção do que é essencial muito rapidamente. É incrível como não houve polêmica na sociedade, nos espaços, do que era importante e do que não era, e como encaminhar a sobrevivência do que era importante, né? A Alesp demorou alguns dias, algumas 2 semanas para poder tomar pé da situação, depois do primeiro caso confirmado aqui no Brasil. Mas, logo imediatamente, o que aconteceu foi, nós temos um parlamento, e é uma característica não só da Alesp, mas de todo o Brasil, né, da política, de pessoas idosas. E como essa pandemia ela afeta de maneira mais grave as pessoas com mais idade, então, imediatamente, esses representantes já se ausentaram. Havia uma tensão por parte do presidente da casa do que fazer, né? De um lado, uma pandemia exigindo resposta legislativa, especialmente nas autorizações que o governador precisava. Do outro, parlamentares se recusando a se expor ao risco. E ficou um pouquinho essa dúvida, até que o Congresso Nacional conseguiu dar a solução das sessões online e começou a funcionar muito bem, mesmo num parlamento tão grande quanto aquele. E nós absorvemos imediatamente, no momento seguinte, essa solução. Se nós formos pensar no ritmo normal de uma casa legislativa, se nós formos pensar no ritmo normal de implementação de novos processos, novos comportamentos, novas tecnologias, e o que aconteceu realmente foi assim instantâneo, né? O que levaria muito debate, muita consideração, muito dinheiro para ser implementado, de repente, em 2, 3 semanas, o que até foi devagar, né? Na minha perspectiva de pessoa que tem carreira em TI, gente, é muito simples, pegue seu celular. Mas teve toda uma adaptação, nem todos parlamentares estavam acostumados, né? Teve toda essa adaptação. Mas eu acho que a resposta foi incrível, e esse é o lado interessante que essa crise tem trazido. A virtualização de uma série de processos, muitas coisas que tinham que ir no protocolo, ficar na fila. Hoje você manda um e-mail para a pessoa do protocolo e está protocolado. E você fala, nossa, mas por que assim não era antes? Né? Se havia essa possibilidade. Mas, de repente, todo mundo percebeu que é possível simplificar processos. Sobre o prédio, eu confesso que não voltei lá. Nós tivemos autorização para trabalhar remotamente. Eu não voltei mais lá. Hoje, quem fica presencialmente lá, sempre coordenando, presidindo as sessões, é o presidente, Cauê Macris. Os parlamentares ficam nos seus territórios, nas suas casas, e deve ter uma equipe mínima ali, né? Nesse sentido, não faz sentido a população permanecer. O lado negativo é que, assim, vários processos foram interrompidos, então comissões voltaram mais ou menos a 2 ou 3 semanas, ficaram cerca de 3 meses interrompidas, né? O que talvez dê noção do quanto as comissões, elas de fato já não funcionavam e já não eram essenciais para o ritmo da casa, né? Então, porque o que era essencial deram solução, que não deixaram de lado, voltaram por força da norma, tudo, mas porque na prática a casa só funciona por congresso de comissão. E as comissões para tramitação ordinária, elas são muito simbólicas. Então, esse foi o principal arranjo que eu vejo aí nesses primeiros 120 dias de Covid, mais ou menos. Muito interessante, deputada. Não sei se você vai ter essa informação, mas eu vou perguntar, qualquer coisa eu pesquiso depois. Qual foi a solução tecnológica para o plenário virtual? Vocês estão usando... Tá bom, eu pesquiso depois, tranquilo. Quero passar para o vereador Felipe Sanches, aí em Santa Bárbara do Oeste.
Se o vereador quiser falar um pouquinho da cidade, né, porque a gente está falando aqui de realidades muito diferentes, fique à vontade, mas depois queria que você respondesse essa pergunta. O que mudou no funcionamento do parlamento, no modo de operar as coisas e na relação com a cidade? Bem, para quem não conhece minha cidade, Santa Bárbara do Oeste é uma das cidades mais lindas desse país. Logicamente, sou suspeito de dizer, mas posso dizer tranquilamente sobre essa questão. Inclusive, nós tivemos uma boa notícia nesses últimos dias, que foi considerada pelo seu desenvolvimento econômico, pela sua forma de crescimento, até mesmo como uma das cidades conceituadas como se fosse uma líder da região. E pensando que nós estamos próximo a Campinas, próximo às cidades grandes que estão ao nosso entorno. Então, nós ficamos muito contentes com essa nova notícia que tivemos durante esses dias, onde a cidade teve uma boa evolução, juntamente com a Americana, que é a nossa cidade vizinha, e as duas cidades foram consideradas como se fossem potenciais cidades econômicas da nossa região aqui. Juntando as duas cidades, Santa Bárbara tem em torno de 200 mil habitantes, a Americana também tem em torno de 200 mil habitantes, um pouco mais, e as cidades são muito vizinhas, tanto é que você atravessa uma rua, praticamente você já está na cidade vizinha. Então, essa região, nós podemos dizer aqui, que nesse entorno das duas cidades aí, nós temos em torno de mais de 400 mil habitantes. Então, é como se fosse uma cidade grande, uma metrópole. Bem, mas nós tivemos aqui, só voltando agora sobre a questão que foi me perguntada, logicamente antes, passando a pandemia, todos estão convidados a vir aqui na minha cidade conhecer a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, já tive em Itu, aqui saudar nosso colega vereador Ricardo. Nós já estivemos na cidade de Itu ali, no Bar do Alemão, né? Que é um restaurante conhecido ali na cidade de Itu. Então, aqui fica o nosso cumprimento. E também a nossa deputada, a co-deputada, a Raquel, também está nos acompanhando. E, Raquel, já fica aqui também um pedido aqui de recursos para a nossa cidade, né? Aproveitando que nós estamos aqui fazendo essa conversa, aproveito já para fazer essa solicitação para que você possa estar nos ajudando também no destino de emendas parlamentares. Bem, sobre as situações, posteriormente a toda a situação fatídica que aconteceu, nós logo em seguida adotamos já, através de um ato da mesa, transformando as nossas sessões ordinárias, não somente extraordinárias, mas as ordinárias em sessão online, em sessão de forma transmitida através de videoconferência, igual estamos fazendo hoje. Então, nós já, desde a primeira ou segunda semana do ocorrido, nós já fizemos através de um ato de mesa e, logicamente, depois regularizamos através de um projeto de resolução votado no plenário para que nós pudéssemos ter as sessões desta forma com que nós estamos conversando aqui, para que não houvesse prejuízo não houvesse prejuízo legislativo à cidade, tendo em vista os projetos de leis necessários a ser aprovados, também os projetos que são encaminhados através deste momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então não poderíamos ter parado o legislativo. A primeira e a segunda semana, que eu acredito que nós paramos, nós invertemos com o recesso legislativo que se daria a partir dessa semana. Então nós tivemos uma ação como se fosse retroativa ao recesso, então o recesso fica como se fosse essas 2 semanas que estiveram parados logo no início da pandemia, para que não houvesse prejuízo ao legislativo e continuasse, então, a tramitação das ações na Câmara. Então, nós passamos as sessões de forma online, as comissões também começaram a realizar as suas reuniões de forma online também, e já vou até responder sobre a plataforma. Nós aqui fizemos a contratação do Zoom, para que nós pudéssemos, então, fazer essa questão de tramitação das reuniões. No início, vou ser sincero, no início a gente fez de uma forma gratuita, né? E aí a reunião tinha 40 minutos, então a gente estava no meio da reunião, na votação, pum, parava tudo. Aí voltava tudo para trás, aquela questão de início, né? Então, como foi dito pela co-deputada Raquel, é uma questão que nós estamos aprendendo a lidar. Então, no início a gente sofreu muito com isso, parava a reunião, voltava a reunião do início, aí conecta todo mundo de novo, aquela situação terrível. Confesso aos senhores que por muitas vezes eu passei, porque o presidente que está aqui, a gente fica fazendo acompanhamento da sessão, mas os vereadores, quando entram bravos, achando que a gente quis boicotar uma fala, alguma coisa do tipo. Então, não é fácil mesmo. Mas, graças a Deus, nós temos conseguido lidar com essa situação. Então, nós fizemos nesse primeiro período, na Escola do Legislativo, nós sentamos com o nosso diretor aqui na escola, pedimos para que ele pudesse buscar cursos online, para que a população pudesse ter o acesso a cursos online. Inclusive, nós já temos algumas programações dos cursos online que nós estaremos oferecendo. Logicamente, nós temos que ter toda a adaptação
as ferramentas para que pudéssemos ofertar isso à população, mas já está em tramitação. E também nós tivemos a restrição no primeiro momento quanto ao acesso ao prédio. Logo em seguida, nós viemos fazendo essa liberação parcial, ponto a ponto. Hoje, nós estamos no regime de trabalho home office nos servidores que têm a possibilidade, e os que precisam vir, nós fazemos uma espécie de rodízio. Ou seja, um horário vem um servidor, outro horário vem outro servidor, dentro desse mesmo parâmetro, para que não haja a paralisação do serviço do processo legislativo. Então, aqueles que não façam home office, vêm até o legislativo, com o espaçamento necessário, a aferição de temperatura na entrada do legislativo, álcool em gel em todo o espaço do legislativo barbarense, e também nós temos a obrigatoriedade do uso de máscara. Logicamente que eu não estou de máscara agora, mas todos que fizerem acesso dentro da minha sala vão estar de máscara, porque eu estou falando com vocês, então para que vocês possam ter uma condição melhor de ver o que eu estou falando. Mas nós demos essa obrigatoriedade dentro do legislativo e, infelizmente, logicamente, nós não estamos fazendo recebimento de atendimento nos gabinetes. Os gabinetes dos vereadores começaram a fazer os seus atendimentos de forma virtual, através de telefone, através de videoconferência, assim por diante. Então, nesse primeiro momento, nós não estamos ainda fazendo a abertura ao público. Isso é um dos pontos que eu acredito que tenha prejudicado até mesmo o trabalho do vereador e também a possibilidade da população estar tendo acesso pessoal ao vereador. Mas nós temos certeza que a situação vai passar em breve, se Deus quiser, e com certeza nós voltaremos ao normal. Mas durante esse período nós estamos fazendo esse atendimento desta maneira e a população pode ser atendida. Nós sempre divulgamos os números, telefone, WhatsApp, e os vereadores fazem todo o trabalho de redes sociais, que hoje tem sido uma grande ferramenta nesse período, para que nós possamos continuar o atendimento para a população. Acredito que seja nesse primeiro. Se faltou alguma coisa, você pode perguntar aí, Alexandre. A gente está à disposição. Ótimo, não, muito interessante. Esse processo de adaptação inicial deve ter sido semelhante em muitos lugares, né? As ferramentas, até os vereadores aprenderem a manusear, entrar, participar do debate, e certamente é um aprendizado que depois fica para o período pós-pandemia. Eu vou passar aqui para o vereador Ricardo Giordani, da Câmara Municipal de Itu. Vereador, com a mesma pergunta que eu fiz para os demais, né, como é que foi o processo legislativo e o funcionamento da casa impactado pela pandemia? Primeiramente, gostaria de discordar frontalmente do meu colega Felipe Sanches, advogado. Na verdade, Itu, sim, é a cidade mais bonita do Brasil. E tanto ele sabe disso que já esteve aqui. Eu já estive em Santa Bárbara também, pois estudei na Unimep, me formei lá e tinham vários colegas. Então, estive várias vezes, formei em 2001. Mas, na verdade, é o que o doutor Felipe falou, não foge muito do que aconteceu aqui em Itu, né? Então, logo teve o decreto do governador Dória, né, de distanciamento social, né? Nós corremos para cumprir a determinação desse decreto, foi em 13 de março, né, o primeiro, e nós já no dia 17 de março fizemos um ato da mesa, né, no qual nós suspendemos toda e qualquer visitação, né, de pessoas e funcionários da Câmara. Fizemos uma única sessão ordinária de forma presencial, mas já com um limitado número de pessoas e sem público. Na sequência, nós começamos a usar essa plataforma que o próprio vereador Felipe falou. Também enfrentamos os mesmos problemas, né? Era aquela questão de 40 minutos e cai um vereador, outro não consegue voltar, um liga o microfone, outro esquece de ligar, fala uma bobagem daqui, enfim, acontece, a gente sabe que acontece, né? Então, fala um palavrão dali, mas a gente conseguiu... Acho que a gente passou bem nesse primeiro momento, né? E depois a gente contratou, como o próprio vereador que me antecedeu falou, essa plataforma de forma que ela não caia mais, e a gente tratou de fazer as sessões online. Trabalhamos normalmente na forma de aprovação dos projetos de leis dos vereadores, do próprio executivo, né? Foram vários, né? Depois, mais para frente, eu posso falar quais foram. Mas a Câmara não parou no sentido de legislar mesmo, né? É impossível você manter uma cidade sem que a Câmara esteja funcionando, um Estado sem que a Assembleia esteja funcionando, e
Brasília também a mesma coisa, com a Câmara de Deputados. Então é isso, a gente fez todas as coisas iguais o que foi feito em Santa Bárbara, imagino que Americana, imagino que todo o interior de São Paulo fez, né? Depois nós retomamos a forma presencial porque nós ficamos na faixa laranja. Então, com todas as medidas de restrição, com um funcionário para o gabinete, separamento de vereadores no plenário, mas a gente conseguiu fazer apenas 2 sessões dessa forma, uma vez que Itu acabou caindo para o vermelho, uma vez que faz parte da região de Sorocaba, onde a situação se complicou um pouco, muito embora Itu esteja com bons índices, né? Mas como é separado por região, acabou que Itu teve que voltar à situação de isolamento social. Então, hoje eu estou na Câmara sozinho, eu e um funcionário, estou sem máscara, obviamente, também, para falar com vocês, mas o funcionário que está aqui está com máscara, mas infelizmente voltamos infelizmente ou felizmente, eu não sei como vai ser o futuro de tudo isso, mas voltamos à estaca de fazer as reuniões de forma online. Então, é mais ou menos igual Santa Bárbara mesmo, com essa consequência pior para Itu por ter voltado para a fase vermelha, que nos trouxe outros inúmeros problemas, com fechamento do comércio, enfim, não foi bom, vamos dizer assim. Mas acho que a tecnologia vai nos trazer esse problema vai nos trazer grandes aprendizados, como a deputada Raquel falou. Muito bom, vereador Ricardo. Eu prometo conhecer as 2 cidades para eu decidir qual é a mais bonita, tá bom? Eu vou a Itu, depois eu vou a Santa Bárbara e eu decido. Queria passar aqui para o Toninho, porque o Toninho ocupa uma posição aí muito importante, né, para uma Câmara Municipal, que é esse lugar de secretário-geral, que faz todo o processo administrativo para essas decisões terem consequências, né? Então, Toninho, eu queria que você contasse um pouco como é que foi na Câmara Municipal de Campinas esse processo, e se você pudesse falar um pouquinho das decisões de natureza administrativa, né? Imagino que tocar uma licitação dentro da Câmara agora está diferente, imagino que fazer a gestão de pessoas na Câmara tem a especificidade nesse momento. Então, eu queria que você falasse dos 2 lugares, né? Do parlamento em si, as mudanças, mas também desse lugar da gestão da Câmara, né? Da gestão da casa. Bom, quando o processo de contaminação ele se iniciou, o primeiro ato do presidente da Câmara, o senhor Marcos Bernardelli, foi criar, ainda em março, uma comissão especial composta de vereadores e servidores, ligado à área da saúde, ligado ao parlamento e também ao segmento farmacêutico. Nesse caso, aí nós começamos o nosso trabalho buscando uma forma de conter as nossas despesas. Uma das coisas que nós fizemos de início foi rever todos os processos de melhoria. Nós revimos esses processos, cancelamos tudo aquilo que podia ser cancelado no orçamento de 2020. Isso levou a uma redução orçamentária de 17 milhões de reais. Então, prevendo, inclusive, que nesse período nós teríamos uma queda nas receitas do poder público e, consequentemente, a Câmara Municipal também seria afetada. Só que, logo em seguida, a Prefeitura Municipal se viu já com dificuldade no sentido de dar conta de toda a demanda ligada à pandemia. Nesse momento, a Câmara Municipal de Campinas passou a rede hospitalar do município, a rede Mário Gatti, Ouro Verde, passou 6,8 milhões, resultado desse cancelamento orçamentário e suspensão. Mais 2 milhões foram repassados antes de ontem, inclusive, já totalizando 8,8 milhões de repasse ao sistema de saúde municipal.
A primeira remessa foi com a recomendação que fosse empregado principalmente na aquisição de EPIs, porque na época nós tínhamos grande dificuldade para conseguir adquirir esses EPIs e tentamos ser o mais rápido possível nessa negociação. Os vereadores de Campinas toparam uma proposta que esta comissão, da qual eu faço parte, destinar os seus veículos oficiais, locados pela Câmara, todos à rede hospitalar, para que pudesse auxiliar no combate à Covid-19. E assim foi feito. Então, até hoje, todos os veículos estão a serviço do combate à pandemia. Entramos aí também no sistema home office, através de ato da mesa. Os vereadores desativaram ou esvaziaram todos os seus gabinetes e passaram a operar dentro das suas casas no sistema home office, e o sistema presencial aqui deixou de existir. As reuniões dos vereadores, todas elas estão sendo feitas de forma virtual. Tanto as extraordinárias, hoje estamos em recesso, mas hoje mesmo tivemos reunião, semana que vem teremos, e assim por diante. A demanda é grande e a gente está de plantão diuturnamente. A programação da TV Câmara, essa foi remodelada, no sentido de oferecer às 400 mil residências que recebem o sinal da TV Câmara, recebesse orientações voltadas, na maioria, ao combate à Covid-19. Também nós tivemos o sistema de encaminhamento de processos através do sistema online. Hoje, todos os processos. Nós tínhamos desenhado um programa que ele se estenderia por 2 anos, começando agora em junho, e se estenderia por 2 anos para ser efetivamente implantado. O resultado foi que nós tivemos que antecipar todo o sistema virtual de encaminhamento de processos administrativo, e hoje nós temos todo o sistema funcionando pelo sistema online. E aí também houve muitas indicações de vereadores aqui que foram feitas para ajudar o governo municipal no combate à pandemia, com projetos como o Refis, por exemplo, refinanciamento de dívida, congelamento de prazo de concurso público que estava homologado, prorrogação de prazo de validade do Vale Transporte, atos da mesa, insistindo no isolamento social. Claro que nós temos alguns plantões que são necessários o pessoal vir até aqui, mas dos 522 servidores, apenas 9 estão frequentando, de fato, a Câmara nesses dias em forma de revezamento. A comissão também civil propôs que os ex-secretários de Finanças fizessem uma reunião virtual e expusessem suas impressões quanto aos impactos financeiros que nós teríamos durante essa pandemia. Isso foi feito, e também reunião pública com o secretário de Saúde, que trouxe informações atualizadas até nós. Como antecipação de feriados, como houve aqui em diversas cidades, e aquisição de leitos pela rede hospitalar. Tudo isso com auxílio e envolvimento direto dos
33 vereadores da cidade de Campinas. Então, nós temos hoje aí um pacto que foi feito logo no começo, ainda em março, foi que a gente se despisse de toda a coloração partidária e que essa discussão não fosse trazida para dentro desta comissão e para dentro do grupo que estava voltado a criar alternativas para buscar uma solução ou combater o coronavírus. Isso foi feito e, até hoje, ninguém toca nesse assunto, a não ser o assunto pandemia. Isso é unânime e todos estão colaborando. Então, o que a gente vê é uma remodelação na forma de gestão da Câmara Municipal, que antes estava voltada totalmente para o sistema presencial. E hoje, praticamente, está totalmente no sistema home office e trabalhando com produções, com a mesma produção que antes tínhamos. Então, eu acho que é um aprendizado, na verdade, que nós estamos tendo e que vamos, com certeza, preservar para o futuro aí opções de trabalho em home office ou pelo sistema virtual, onde nós vamos manter. Aquela árvore que a gente consumia de papéis todo mês, eu acho que está sendo economizada hoje com o sistema virtual que foi implantado. E com isso também, redução de conta de luz e de água, que hoje gira em torno de 60 mil por mês. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, nós estaremos aí para responder aos questionamentos. De vocês, eu acho que, não sei se o Alexandre, acho que ele esteve aqui na Elecamp, o Lamário acho que esteve também, e o Felipe Sanches, que conhece também a nossa escola do Legislativo. Um forte abraço a todos e estou à disposição. Obrigado, Toninho. Já tenho umas perguntas assim quentes para você, daqui a pouco eu vou fazer. Mas antes eu queria abrir aqui um espaço para o Lamário falar, e já quero adiantar lá no Facebook, porque a gente está transmitindo esse evento também pelo Facebook, fizeram uma pergunta sobre a filiação partidária de cada um dos 3 parlamentares que falaram conosco. Quando eu devolver a palavra na segunda vez, vocês podem falar da sua filiação partidária, porque o público que está em casa ficou em dúvida, tá certo? Lamário, bom, para quem não sabe, né, o Lamário é uma grande liderança aí na construção e consolidação das escolas de legislativo, e quero te dizer, Lamário, que lá no Facebook, o Florian Madruga já mandou um abraço para nós, elogiou o evento. A gente precisa trazer o Florian para uma conversa dessa, porque o Florian é presidente da ABEL, da Associação Brasileira de Escolas de Legislativo. E vou aproveitar isso para te perguntar como é que, a partir da APEL e também a partir da Escola de Legislativo do Parlamento de Itapevi, como é que você percebeu as transformações que as escolas foram fazendo por causa do impacto da pandemia? Quer dizer, como é que isso chegou no funcionamento e na possibilidade de ação das escolas de legislativo? Talvez para o grande público valha a pena você falar um pouquinho do conceito de uma escola legislativa, para todo mundo ficar na mesma página, tá bom? Tá bom. Primeiro, só te informar, que foi dito aí anteriormente, qual era o sistema que a Assembleia Legislativa utilizou, né? O sistema que a Assembleia utilizou foi o Zoom também, tá? Só para as votações eletrônicas, né? O sistema de votação. Bom, as escolas aqui, nós temos os municípios, Itu tem, Santa Bárbara tem, Campinas tem também escola, inclusive realizamos já encontro na escola em Campinas.
As escolas, ela tem aí uma missão dupla, né? São escolas de governo, essa da educação para a cidadania e a de qualificação, né? Tanto do agente político, mas principalmente dos funcionários que compõem as câmaras e as assembleias legislativas. Né? E a gente tem aí um trabalho muito legal que tem sido desenvolvido e que é pioneiro da ABEL, né, que o Florian preside. Eu tenho a honra de ser vice-presidente do Florian, e o Florian tem aí um trabalho. A coisa começou muito pequenininha, com poucas escolas, e hoje nós temos aí mais de 200 escolas em todo o Brasil, né, que tem feito um trabalho bastante interessante. O que eu percebi que aconteceu é mais ou menos o que todo mundo já falou. A gente foi pego de surpresa, né? Ninguém, obviamente, esperava isso. As escolas hoje, em sua grande maioria, elas têm um projeto político-pedagógico, o que torna que elas tenham um planejamento estratégico a ser cumprido. Então, as escolas, quando lá isso começou em março, elas já tinham uma programação, algumas até agosto, que eu conversei, e já estavam passando para até o fim do ano, que a ideia é você deixar todo um calendário de cursos, eventos, palestras, seminários, algumas até pós-graduação, tudo isso planejado até o fim do ano. E a gente foi pego de surpresa. Por exemplo, em Itapevi, eu dou exemplo, nós estávamos no meio de uma pós-graduação presencial e que nós tivemos que, de um dia para a noite, mudar ele e fazer sobre a forma do ensino à distância, né? Não teve outra forma. Então, obviamente, tiveram que cancelar todos esses cursos, e isso foi feito, né? Mas eu acho que todo mundo, como a deputada Raquel falou, as pessoas acabaram se adaptando muito bem a esse novo sistema, né? As escolas têm feito o ensino à distância, feito bastante lives, mantiveram as suas pós-graduações, alguns até mantiveram os seus cursos, né? Nós temos aí uma gama de atividades bastante grande, que as pessoas até brincam com a gente, que falam assim, nossa, está meio cansativo, não sei o quê, é tanta live para assistir. É verdade, a gente tem que escolher o que vai assistir, mas o resultado tem sido muito bom, né? A maioria das escolas pouco usava o YouTube, hoje o YouTube tem sido bastante utilizado. Eu tenho visto o resultado das lives, elas têm um alcance aí de 400, 500 pessoas, 600 pessoas, e como isso fica depositado no YouTube, permite que as pessoas vejam depois. Então, nós estamos criando também cursos e palestras que ficam depositados, que as pessoas vão poder ver isso ao longo do tempo. Então, nós estamos criando um conteúdo também muito interessante. Tem tido também muitas lives entre as escolas. Agora, no trabalho, o que nós temos feito reuniões, né? Então, isso também mudou para a gente, as reuniões virtuais, né? A Câmara fechada, as câmaras todas fechadas. Então, e tem tido todo um processo muito de cooperação entre as escolas. Nós estamos emprestando pessoas de cada escola, os professores que sempre foram nossos parceiros estão sendo dispostos. Aqui aproveito para dizer, eu acho que, se não me engano, aqui todos aqui aceitaram, Santa Bárbara e Campinas, sim, que nós vamos fazer um curso com a Fundação Adenauer de formação política, que já tem 17 escolas no estado de São Paulo que vão fazer um curso de 3 dias. Vamos fazer com Santa Catarina,
também para o estado de Minas Gerais, agora entrou Rondônia, Marabá e o Rio Grande do Norte. Então, veja, houve uma adaptação a esse novo normal, né, como as pessoas têm dito. A gente teve que sair do ensino presencial rapidamente e pensar nesse novo formato. Não foi fácil, quer dizer, mas também não posso dizer para você que foi o fim do mundo. A gente tem alguns problemas de conexão que a gente não pode negar, tem problemas de ambientes de trabalho dentro de casa que nem sempre são os mais adequados, tem que pensar que as pessoas que estão nos assistindo nem sempre têm a banda larga, esse é um problema que o governo tem que parar e se preocupar um pouco mais com essa questão, porque mesmo com o fim da pandemia, com uma vacina, etc., essa é uma situação que eu acredito que veio também para ficar. Como já foi dito aqui, esses novos procedimentos nos ensinaram que também é uma forma de ensinar, é uma forma de aprendizagem e dá certo. Nós tivemos na pós-graduação depósitos de trabalhos, correções, tudo feito online, quer dizer, então é possível criação de outros ambientes de discussão, e eu vou dizer para você que esse sistema de EAD, muitas pessoas pensam assim, é mais relaxado, tal. No fundo, se você fizer um sistema muito bem feito e que haja cobrança, ele tem uma cobrança, eu vou dizer que até maior do que o sistema presencial. A leitura é obrigatória nos cursos, a cobrança na próxima aula ela é inevitável. Então, é um novo sistema que a gente não utilizava, a maioria das escolas não utilizavam muito esse sistema, é verdade. Nós tínhamos poucas escolas com alguns cursos de ensino à distância, mas coisas pequenas. E isso passou a ser uma nova realidade, esse ao vivo, e tem funcionado. Eu não tenho visto ninguém reclamando, até muito animados, pelo contrário. Ontem mesmo participamos de uma com a escola de Minas Gerais, e foi muito produtivo, muito interessante. Portanto, acho que essa é uma realidade que veio para ficar. Agora, a única coisa que eu quero só ressaltar, para encerrar aqui, é que também a gente espera que volte para os cursos presenciais. Isso deve acontecer. Agora, isso acontecendo, a gente também tem que ter uma nova preocupação, né? Uma preocupação com esse espaço, como isso vai se dar, a questão do distanciamento, dos cuidados necessários, tal. Então, nós já estamos pensando nisso, né? Já estamos pensando também nessa retomada que a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente está pensando a questão de pulverização do ambiente e de todos os cuidados que devem ser tomados para a retomada do ensino presencial. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente teve uma mudança e ela foi muito rápida, funcionou. Aconteceu lá em março, na primeira semana, estava todo mundo com ideias e trocando experiência, e foi muito interessante esse processo. Obrigado, querida liderança. Aqui hoje, né? Querida liderança, quero dizer que o Lamari foi presidente da nossa Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, fez um belíssimo mandato, e o Lamari também, nós temos uma amiga em comum que tem ajudado muitas escolas a pensar a parte pedagógica, quero mandar um beijo para ela, a Fátima Timóteo, e quero dizer que, assim, para não gerar ciúme, eu fui lá no Face buscar também os elogios para os demais debatedores nossos aqui. Raquel, a Fátima Franco, lá de Santa Bárbara do Oeste, te mandou um abraço pelo Facebook, te parabenizou. Para o Dr. Felipe Sanches, o Gustavo Bagnoli mandou um grande abraço também. O Ricardo Jordânia, a Aline Padilha e a Teca de Cierro. Então, a audiência está aí prestando atenção. Queria fazer uma segunda rodada com os três parlamentares, agora pegando o gancho
dessa conversa que o Toninho começou, as câmaras municipais, claro, também foram procuradas pelo Poder Executivo para ajudar o Poder Executivo a estabelecer ações de combate à pandemia, de mitigação dos problemas que a cidade enfrentou, né? Então, certamente, vocês, a deputada e os 2 presidentes de Câmara, tiveram tratativas com o Poder Executivo para avançar ações, seja em nível orçamentário, seja no nível do desenho das políticas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa interação com a Prefeitura, no caso dos 2 vereadores, e da interação com o governo do Estado, Raquel, né? Seja pela via do próprio governo do Estado, seja como fez aqui o vereador Felipe Sanches, né? Os prefeitos pedindo para os deputados estaduais pontes de diálogo. Então, eu queria que vocês falassem disso. Como é que o parlamento, além de fazer o seu trabalho de criação de leis, de fiscalização do executivo, também participa, tem se aproximado para enfrentar, junto com o executivo, os desafios de gerir a cidade nesse momento. Podemos fazer na mesma ordem, começando com a Raquel, depois o Felipe, depois o vereador Ricardo, tudo bem? Ótimo. Alex, vou começar pelo que você havia comentado anteriormente, da questão da filiação partidária. Eu não sou uma deputada, eu sou uma co-deputada, e isso tem uma camada de complexidade. Vou fazer uma breve introdução sobre isso agora. Eu faço parte de um mandato coletivo. O mandato coletivo é uma inovação política em que um grupo de pessoas fazem um acordo de dividirem o espaço e o poder desse mandato e elegem dentro desse grupo um porta-voz, que vai ser a pessoa que vai ter acesso ao plenário e à representação no sentido da assinatura, a representação formal. Por esse motivo, eu não soube dizer qual é a plataforma que a gente usava, porque quem acessa isso é a Mônica, que é a nossa porta-voz, né? Conterrânea do Ricardo Giordani, e lá de Itu. E a gente divide o dia a dia do gabinete. Nesse sentido, a bancada ela é ainda mais complexa, porque além de ser um mandato coletivo, que tem como representante e porta-voz escolhida por nós, a Mônica Seixas, que é filiada ao PSOL, dentro da bancada nós temos pessoas do PTB, do PDT, o Jesus, e eu e Cláudia Visoni filiadas à Rede. Então, é um mandato pluripartidário, coletivo, com todas as suas complexidades. Então, para quem perguntou sobre filiação partidária, pessoalmente sou filiada à Rede Sustentabilidade, e o mandato está, porque só vale, né, a figura da parlamentar realmente, e essa é a nossa porta-voz, a Mônica, então o mandato faz parte da bancada do PSOL. Bom, queria também comentar o Felipe Sanches, que sim, vamos discutir aí as emendas para Santa Bárbara do Oeste, assim como para Itu. Esse ano Itu certamente a gente enviou, assim como para outras cidades do interior. Santa Bárbara eu sei que não. Segundo semestre chegando, vamos conversar sobre isso. A Gabriela Lota, ela mandou um comentário sobre a questão dos estagiários, né? E a integração dos estagiários no gabinete. Nós chegamos a contratar uma nova estagiária nessa pandemia, que o contrato anterior tinha acabado, e ela entrou com tudo, 17 aninhos, online, ela está em casa, viu, Gabriela? Bom, aí comentando sobre a questão de orçamento e as políticas públicas feitas com o governo do Estado. Essa é uma conversa que eu gosto de ter, porque, já que vocês falaram que querem, né, saber a intimidade dos processos legislativos, isso é uma coisa que também me interessa bastante. Bom, a Alesp ela tem uma característica de, por ter uma dinâmica de um mesmo partido gerindo o Estado há muitos anos, uma estabilidade aí na relação entre legislativo e executivo, né? Uma estabilidade que chegou num tal grau de previsibilidade que a Alesp hoje funciona quase como uma continuidade do Palácio do Governo, né? Então, a casa, como espaço de proposição política, ela é muito engessada, extremamente engessada, e ela serve mais ou menos como um carimbador e um autorizador pro forma das demandas do Executivo. Do mesmo modo como aconteceu em Campinas, lá também nós baixamos muito a questão partidária, especialmente durante o primeiro momento, em que a conduta estava realmente difícil, o governador estava fazendo tudo o que podia. Hoje já um pouquinho de
discordância em algumas condutas, e a gente já volta um pouquinho a questionar, mas os primeiros 90 dias, com certeza, ele teve carta branca e tudo que ele pediu, a casa colaborou sem nenhum problema. Vieram muitas demandas vindas de lá mesmo. Agora, nós temos sido cobradas por parte da sociedade, da imprensa, dos movimentos sociais, né, na implementação das políticas que as pessoas nos demandam, proposição de projetos de lei, que solução que nós vamos construir com relação à volta às aulas, à segurança das pessoas, assistência social, mas há um debate muito interrompido, quando a gente pensa no nível estadual de São Paulo, entre o legislativo e o executivo. Executivo extremamente autônomo, sem vontade nem de ter diálogo com o legislativo, só tem aquele mínimo necessário mesmo, quase numa questão de informes, mas não há um espírito de co-construção, e internamente nós somos muito trancados pela própria presidência da casa, que é do mesmo partido do executivo, que tem uma regra histórica que cada parlamentar tem direito a colocar para votação um projeto por ano apenas, né? Então, isso faz com que a proposição legislativa ela seja uma coisa quase provocativa e simbólica, porque nós sabemos que praticamente nada vai ser posto, de fato, para votação e não terá nem chance de ser debatido. As comissões também pouco andam, quando andam elas têm uma condução simbólica, não avaliam o mérito do projeto. Então, todo esse cenário distorce o processo democrático, os freios e contrapesos, e acaba levando para o judiciário a atuação legislativa. Então, se por um lado a gente pode ter crítica sobre a judicialização da política, por outro, que nós vemos que, às vezes, os mandatos foram tão esvaziados por processos de hiperconcentração de poder, de hipercontrole das casas, que os mandatos acabam sendo espaços que só através de mandados de segurança, denúncias no Ministério Público, ações de inconstitucionalidade, coisa assim, que eles conseguem ter alguma incidência nas políticas públicas, porque numa construção ordinária, né, esperada aí do processo legislativo, você discute com a sociedade, propõe um projeto, ele tramita, se discute nas comissões, né, e depois ele desce para plenário. Como isso não acontece, as coisas ficam bem interrompidas. Nós aprovamos recentemente um chamado pacotão da casa, que foi um conjunto de leis, que também teve bastante dificuldade, aí a gente pensando em burocracia, né, funcionamento dos poderes, freios e contrapesos, porque para dar uma resposta à imobilidade dos parlamentares, o presidente permitiu que, então, se fizesse um projeto único, contemplando as melhores ideias de cada um, e seriam todos coautores. Só que aí você tem que chegar num lugar de consenso entre todas as bancadas, você não tem uma oportunidade de debate, projetos extremamente simples, porque cada um virou um artigo, né? Muitos projetos autorizativos, que não vão ser implementados pelo executivo, projetos de caráter declaradamente simbólico. Então, essas questões falam do esvaziamento. E quando a gente aprova esse projeto, mesmo muito enfraquecido, muito aquém das necessidades do Estado, ele chega depois de mais de 100 dias de pandemia e 10 mil mortos no Estado. Não, 10 mil mortos no Estado? Foi, 10 mil mortos no Estado. Não me confundi, não. Então, é nesse momento que chega, ou seja, o Legislativo não contribuindo de verdade para o enfrentamento a essa crise, sequer tendo a oportunidade de colaborar, né? Esse é o cenário no Estado de São Paulo. Muito obrigado, deputada. Muito importante a explicação sobre o que é a bancada ativista, uma inovação legislativa, né? E daqui a pouco vou passar a palavra para o vereador Felipe Sanches, mas queria só anunciar que está conosco o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
Muito boa tarde, vereador Eduardo Tuma. O senhor quer dar a sua saudação breve? Não, cumprimentá-los, comentar o Alex, parabenizá-los pelo evento. Vejo muitos amigos, vejo o Lamari aqui, o Felipe Sanches, altíssimo nível. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição, estou em deslocamento e isso é positivo porque o novo normal, já que cunharam essa expressão, nos permite participar, ainda que não presencialmente. Obrigado, Alex. Estou aqui atento às exposições. Parabéns a todos. Até breve, vereador. Já passo a palavra para o senhor dar a sua contribuição. Vereador Felipe Sanches, como é que está a colaboração entre o Legislativo e o Executivo aí na Câmara para enfrentar esse momento tão difícil? Conta para a gente. Bem, Alex, eu quero só cumprimentar aqui nosso amigo também, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o Tuminha, professor Tuma, é um professor de Direito também, uma pessoa muito conceituada na área de Direito. É um grande prazer poder estar revendo aqui, meu amigo. Um grande prazer. Bem, sobre as questões, eu quero pontuar um pouco antes. Acho que todo presidente de Câmara, todo vereador, quando entra, ele tem um legado que ele gostaria de deixar. Assim que nós assumimos a presidência da Câmara Municipal de Santa Bárbara, nós estivemos buscando a reforma administrativa que nós poderíamos implementar dentro da nossa cidade. Então, nós fizemos uma reforma administrativa na Câmara Municipal de Santa Bárbara, no ano passado ainda, e essa Câmara nós conseguimos gerar por ano para o município, através dessa reforma administrativa, em torno de mais de 3 milhões de reais por ano, todos os anos. Isso nos deu a possibilidade, após essa reforma administrativa que durou, ela foi estudada, até aqui agradecer aos meus pares, inclusive o vereador Gustavo Maioli, que nos cumprimentou através do Facebook, que estiveram votando, ao doutor Raul Miguel, que é o nosso procurador-chefe da casa aqui, professor da USP também, doutor e professor da USP, que estivemos encampando essa batalha durante aí todo o ano de 2019. E isso se tornou realidade através da votação dos meus colegas vereadores, e hoje é uma realidade aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Isso nos auxiliou para que esse ano de pandemia nós já pudéssemos estar encaminhando ao município 1 milhão no primeiro trimestre, já estamos providenciando mais 1 milhão nesse segundo trimestre, e assim nós esperamos ainda contribuir muito mais com o município dentro do nosso duodécimo. Então, eram previsões que não haviam antes, e hoje nós conseguimos regularizar através das reformas administrativas que nós fizemos, e eles podem ser utilizados no investimento da saúde, no primeiro momento, assim como foi dito pelo Toninho, que inclusive, saudar aqui, mandar um abraço ao nosso amigo Marcos Bernadelli, presidente da Câmara de Campinas, nosso amigo também, advogado ali também, foi presidente da OAB da cidade de Campinas, é um amigo também. Eu que faço parte, sou vice-presidente do Parlamento da região metropolitana de Campinas, nós temos um debate sempre com os presidentes de Câmara da região, inclusive nosso último hospedeiro foi a Câmara de Campinas, que nós fizemos através dessa ferramenta virtual. Mas dizer que nós então fizemos esse trabalho, nós já encaminhamos dentro desse primeiro trimestre. Logicamente que até dentro de um dos questionamentos que foi feito por você, Alex, era a questão de poder o envio e o combate ser realizado pela Câmara. Nós não temos a competência e a nossa legislação não permite com que nós façamos compras de EPI, equipamentos, testes e assim por diante. Então, o que nós podemos fazer? Devolver esse dinheiro, encaminhar esse dinheiro ao município e sugerir que o município gaste, que ele faça o investimento através nesses pontos que nós assim apresentamos. Então, foi isso que nós fizemos aqui na Câmara Municipal. E também tem um outro mecanismo que nós sabemos, que é, em vez de fazer a devolução, fazer a solicitação menor. Então, nessa maneira, quando você vai bater o orçamento, quando você vai precisar fazer a troca da dotação orçamentária entre pastas, aí sim você consegue direcionar ainda mais preciso, mas não para compra de determinado equipamento, e sim para investimento em determinada pasta, que nós sugerimos que fosse a pasta da saúde nesse primeiro momento. Inclusive, logicamente, o investimento em saúde ele é prioritário sempre, mas nós temos outras pastas também que são de suma importância. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos essas ações com o Poder Executivo. Nós temos criado o hábito da discussão com o Poder Executivo, que nós entendemos que, nesse momento, é um momento onde todos nós temos que trabalhar em conjunto para que nós possamos sair dessa situação que vem vivendo não somente a minha cidade, mas como o Estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Então, é uma situação que nós temos que estar juntos, trabalhando, para que nós possamos passar durante esse período. Nós temos uma comissão de vereadores que faz o acompanhamento
nos investimentos, nos gastos realizados ao combate ao Covid, e nós temos aqui essa reunião dessas comissões que estão sendo realizadas de forma virtual, sempre com a presença da Secretaria de Saúde, que ela passa assim um panorama daquilo que está sendo realizado, e os vereadores têm acompanhado os investimentos e também as realizações. Nós aqui fizemos um hospital de campanha. A nossa intenção, logicamente, era não utilizar esse hospital de campanha, mas, infelizmente, com o crescimento do número de casos, nós tivemos que começar a utilizar, agora, na última segunda-feira, o hospital de campanha. Mas, dizer que nós estamos aqui auxiliando o Executivo para que possa ser realizado o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso povo, principalmente na área da saúde. E conta da tua filiação partidária, que o público do Facebook perguntou. Perdão. Para deixar claro. Verdade, tem razão. Bem, eu sou o Felipe Sanches, para quem não conhece, vou fazer uma nova apresentação aqui, novamente, na verdade. Mas sou Felipe Sanches, vereador do segundo mandato aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, através de logicamente, sempre Deus nos permite, mas e também com a aquiescência dos meus colegas vereadores, assumimos a presidência da Câmara nesse último biênio. Tem sido um grande desafio para mim realizar principalmente nesse momento, acredito que todos nós estamos vivendo, tem sido um desafio para todos nós, um momento que nunca, ou se foi vivido há muitos anos atrás. Me filiei agora ao PDT, que é a sigla que eu agora estou filiado, e vamos ver o que nos prepara aí para o futuro, né? Obrigado. Vereador Ricardo Giardini, eu posso passar a palavra para o vereador Eduardo Tuma, que não participou da primeira rodada, e logo depois eu passo para o senhor, pode ser? Sem dúvida alguma, tem total autorização. E boa tarde ao presidente da Câmara de São Paulo, Eduardo Tuma. Então, presidente, muito obrigado. Presidente, na primeira rodada a gente conversou um pouquinho sobre as mudanças dentro da própria Câmara, que foram necessárias nesse momento para ajustar. E nesse segundo momento a pergunta era sobre a relação com o Executivo. Como o senhor é a minha liderança, eu já sei bastante disso, mas eu queria que o senhor contasse um pouco para o público que está nos acompanhando. Então, tá bom, Alex. Boa tarde mais uma vez. Olha, agora são 17h10. Eu não vou falar 10 minutos, mas deixa eu contar um pouco da experiência na Câmara Municipal de São Paulo. Em maio de 2019, nós implementamos na Câmara o sistema virtual de votação para projetos de menor impacto social, honrarias, denominações e datas comemorativas. O sistema desenvolvido pela própria Câmara Municipal. Antes disso, em janeiro de 2019, nós recebemos de forma gratuita, graciosa, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, um software e nós digitalizamos todos os processos administrativos da Câmara. Então, assim, nós atingimos essa grande bifurcação que tem as câmaras municipais, que é o administrativo e o parlamentar. Para encurtar essa história e chegar no momento atual, diante da epidemia, a Câmara Municipal aprova uma resolução, a resolução número 3 de 2020, permitindo que esse sistema virtual de votação fosse implementado em votação de projeto de lei que tratasse exclusivamente da epidemia. E aí nós aprovamos 5 importantes leis, não vou ficar descrevendo, mas é só para dizer que isso foi feito de forma virtual, desvinculação dos fundos municipais, a transferência do Fundo Especial de Despesa da Câmara e do Tribunal de Contas do município, a segunda e a terceira lei, a quarta lei que foi as medidas de saúde e de assistência social, e isso diz respeito à requisição de leitos privados de UTI para ofertar à população, isso diz respeito à hospedagem social de mulheres vítimas de violência, pessoas em situação de rua e funcionários da área da saúde e outras tantas medidas que esse projeto previu. Um projeto, como eu pude presenciar aqui pela deputada sendo mencionado, um projeto de autoria coletiva dos vereadores aqui na Câmara Municipal. E vou dizer aqui do último projeto de lei que também tratou desse assunto, que foi o corte de salário dos vereadores em 30% e o corte das verbas de gabinete da Câmara Municipal em 30%, enquanto perdurar a pandemia, enquanto o decreto de calamidade pública surtir os seus efeitos. Então, nesse sentido, tudo feito de forma virtual, pelo sistema virtual de votação. Agora, é interessante notar o seguinte, e aí eu vou aqui partindo um pouco para a conclusão dessa parte da minha fala, até porque eu entrei no meio, eu peço desculpas aí por não ter assistido todos desde o começo.
É interessante notar o seguinte, o Alex, primeiro, que faz um trabalho brilhante na escola do parlamento, quero agradecer muito o esforço, a dedicação que tem feito à frente desse importante órgão da Câmara. Mas concluo essa minha fala dizendo o seguinte, o Microsoft Teams, eu não estou fazendo propaganda de uma marca específica, de uma empresa específica, cedeu para a Câmara Municipal de São Paulo 500 licenças para que a gente pudesse usar. Daí, eu editei um precedente na semana passada, permitindo que os vereadores registrassem as suas presenças também pelo âmbito virtual, não pelo âmbito presencial somente, mas também pelo âmbito virtual. Porque eu não posso exigir, nesse momento, fundamentalmente no grupo de risco, que dos 55 vereadores, 25 são do grupo de risco. Então, nós temos quase metade da Câmara Municipal de São Paulo acima de 60 anos, que eles venham ao plenário. Ao mesmo tempo que, dado o fato da cidade ter combatido a epidemia e ainda estar combatendo, mas ter evoluído, a Câmara precisa retomar os seus trabalhos. Então, já é a segunda semana de retomada de trabalhos da Câmara Municipal, segundas, terças, quartas e quintas, para votar projetos que não tratam mais da epidemia. E aí eu não vou entrar nesse assunto, mas nós votamos na semana passada a reforma administrativa da cidade de São Paulo por esse ambiente híbrido, tanto virtual quanto físico. A Câmara Municipal de São Paulo, nessas últimas 2 semanas, registrou sessões virtuais e presenciais com os 55 vereadores presentes. Isso também é um fato bastante inédito na Câmara, não que os vereadores não estivessem presentes, mas muitas vezes, em algumas sessões, algum desses estava desenvolvendo trabalho externo. Mas por esse sistema nós conseguimos uma atração melhor, uma presença maior ainda dos vereadores. E aí eu concluo o meu raciocínio da seguinte forma. É interessante notar que a expressão cunhada do novo normal veio para ficar, porque os vereadores se adaptaram muito bem a esse sistema híbrido. Eles participam mais, eles têm usado mais da palavra, sessões que durariam pouco mais de 1 hora, tem durado 3, 4 horas. Sessão da semana passada, que começou às 3, terminou à meia-noite. Nós fomos das 3 à meia-noite debatendo projetos de vereadores. A minha aferição é que, inclusive nas comissões permanentes, nós temos usado esse sistema. A minha aferição é que isso não vai mudar. Eu estou agora, e eu vou pedir até ajuda aqui para o Alex, para a gente pensar juntos, eu vou ter que alterar o regimento, muito provavelmente, para prever esse sistema de forma permanente na Câmara Municipal de São Paulo, que permita o uso do sistema virtual, tanto para sessões ordinárias quanto extraordinárias de deliberação. Estou aqui cumprindo a minha palavra, agora 17h15, falei 5, 6 minutos, e aí eu volto numa próxima rodada para falar da sinergia e da harmonia com o Executivo, aqui com o prefeito Bruno Covas. Muito obrigado, presidente. Vereador Ricardo, muito obrigado pela gentileza aí de deixar o presidente falar para complementar a primeira rodada, e vou passar para você agora. Já ganhou pontos a cidade de Itu, né? Então... Imagina, quem sou eu para negar a palavra ao presidente da Câmara de São Paulo. Muito prazer, não o conhecia, agora o conheço virtualmente, é o novo normal, como Vossa Excelência disse. Então, é um prazer ouvi-lo. Então, a Câmara de Itu teve uma série de medidas auxiliando o Executivo Municipal no combate à pandemia. Como o vereador de Santa Bárbara, o presidente Felipe Sanches falou, nós também fizemos devolução em dinheiro do nosso 12º do primeiro trimestre de 2020. Nós devolvemos R$800 mil para a Prefeitura de Itu para destinar exclusivamente ao combate ao Covid-19. Então, foram R$800 mil destinados para a Secretaria de Saúde de Itu, onde foi montado um hospital de campanha inaugurado já em abril desse ano. Então, Itu se precaveu e com a ajuda muito da Câmara para o combate dessa pandemia. Tanto é, como eu já disse, Itu está numa situação controlada da pandemia. E muito a Câmara auxiliou nisso. E o prefeito da cidade, o prefeito Guilherme Gazola, sempre reitera
que sabe desse esforço que a gente faz, fala para a imprensa, para a população em geral, que nós nos esforçamos muito nesse sentido. Aprovamos projetos do Executivo que prorrogava isenção de IPTU, né, por conta da pandemia, projeto do uso de máscaras, projetos da própria Câmara também em combate à pandemia, em relação ao álcool gel em comércio, enfim. A Câmara não parou um segundo sequer para auxiliar, né, o Executivo Municipal no combate à pandemia. Há que ressaltar um ponto muito importante aqui em Itu. Em Itu, hoje, nós somos 13 vereadores, são 10 da base governista e 3 da oposição. Mas todos os vereadores contribuíram em todos os atos que a mesa da Câmara fez e que os próprios vereadores propuseram. Então, assim, não há o que se falar, não há situação ou oposição em Itu. Isso eu acho muito importante ressaltar. A cidade de Itu tem vereadores preocupados com a cidade e mesmo na iminência de uma eleição não há uma discussão quando se trata da pandemia. Sim, há, obviamente, numa palavra livre, essa discussão ocorre, política, mas em projetos todos têm sido muito respeitosos e colaboradores com o Executivo Municipal e com esta Câmara. Nós também diminuímos nosso salário em 30% também, o que dá a Itu hoje mais ou menos R$27 mil por mês, também no combate ao Covid-19. Somos 13 vereadores e que tiramos 30% do nosso salário também para auxiliar o município. Nós também destinamos 3 carros da Câmara Municipal para a Secretaria de Saúde poder fazer o seu trabalho, né? Aumentamos o efetivo da Secretaria de Saúde no combate também ao Covid e outras doenças, porque não só essa doença existe hoje no Brasil, por óbvio, né? Hoje, então, nós tivemos 7 óbitos, infelizmente, 1 de Covid. Então, você vê que, obviamente, tem que se combater outras doenças que tem do nosso cotidiano. Então, creio que a Câmara de Itu tem feito seu trabalho, sim, de uma forma significativa. E a tua filiação partidária, vereador, qual que é? Eu sou do PL, Partido Liberal. O vereador Eduardo Tuma é do PSDB. Eu estou fazendo o registro porque uma das perguntas do Facebook era sobre isso. Se a gente tinha diversidade. Eu esqueci de falar uma coisa. Nós tínhamos o recesso agora em julho, sabendo da necessidade de votação de novas leis, sabendo que ninguém vai poder viajar, ninguém vai poder fazer nada no sentido de descanso, viagem, etc. Nós votamos também a suspensão do recesso em Itu. Então, em julho, teremos sessão normais, como não ocorreria no passado. Bom. Toninho, Lamar, eu vou pedir permissão para fazer mais uma rodada aqui com os parlamentares, porque tem uma pergunta muito boa para a gente ouvi-los, que é sobre como fica a participação social nesse momento em que as câmaras municipais e a própria Lesp não está atendendo o público presencialmente, né? Como é que as pessoas têm participado dos debates que as casas legislativas têm feito, como é que as pessoas têm conseguido acompanhar o trabalho feito pelos vereadores e pelos deputados no momento em que a gente está fazendo essa mediação tecnológica. Então, como é que vocês percebem essa participação e o acompanhamento da população do processo que a Câmara tem feito? Se tem sido possível garantir essa transparência e essa comunicação com o público? E como é que isso tem acontecido aí nos cenários. E, claro, o vereador Eduardo Tuma pode completar a pergunta anterior no tempo de fala dele e aproveitar e fazer essa segunda, tudo bem? Podemos começar com a deputada Raquel? Então, Alex, eu acho que essa é uma parte que houve um empobrecimento muito grande, né, por um lado, porque, sem dúvida, a presença no espaço, a presença nas galerias, a presença nas comissões, ela, para quem já construiu política pública do lado, né, dos movimentos sociais, sabe que isso tem uma força muito grande. Não basta telefonar para os gabinetes, mandar os e-mails, a presença, a pressão, o volume, ela dá a dimensão humana da importância das pautas e, sim, balança um pouquinho a condução da casa, né? E isso não está acontecendo. Por outro lado, podemos dizer que, pensando numa casa estadual, em que a maior parte do estado já não era contemplado
por isso, porque as distâncias são muito grandes, o custo é muito alto, então era muito raro, né, quem está, por exemplo, no extremo oeste do estado, ir até a Lesp para poder fazer a sua defesa de perspectiva. Então, a garantia de que tudo está acontecendo digitalmente favorece a informação. Então, do lado da informação, acredito que nós tivemos um avanço. Do lado da influência, participação, defesa de direitos, eu acredito que nós tivemos um empobrecimento muito grande, e é algo que nós precisaríamos aprofundar as conversas, né? É um tema que é historicamente deixado de lado. Até hoje nós não temos regras para a criação de leis populares e outras medidas que favoreceriam a participação popular nesse processo democrático e legislativo, mas é algo que se tem que ser muito discutido e pressionado mesmo. Tudo bem. Vereador Felipe Sanches, como é que está aí o diálogo com a população, essa participação, a transparência das ações do Legislativo? Olha, logicamente que é uma situação que nenhum de nós queríamos, né? A nossa intenção sempre é dar um melhor acesso, e nisso, até mesmo nas galerias, em dia de votação e assim por diante. Mas, infelizmente, é uma situação, assim como foi intitulado pelo vereador Tuma, é um novo normal que, infelizmente, hoje nós estamos vivendo. Então, é uma situação que nós temos que enfrentar durante esse período. A Câmara ela tem tentado, ao máximo possível, responder ao princípio da publicidade, dando toda a publicidade aos atos realizados pelo Poder Executivo. As sessões continuam sendo transmitidas, elas são transmitidas pelo canal da TV Câmara, pela rádio, pelo Facebook e todos os meios de comunicações possíveis que nós temos. Logicamente que hoje nós temos a dificuldade no atendimento pessoal, principalmente nos gabinetes, mas isso não impede que muitas vezes ocorra as visitas dos vereadores nos bairros, logicamente com as máscaras, álcool em gel, tomando todas as precauções necessárias para que evitemos, assim, a propagação do vírus. Então, nós temos feito o que nos é permitido no momento, dentro do que nós estamos vivendo hoje, e tentando aumentar a publicidade. Quando a gente fala de publicidade, não entenda como um ato de publicidade, mas sim aquilo que está previsto na Constituição, que é a questão de dar transparência aos atos do Poder Legislativo e às ações dos vereadores. Então, nós temos tido bastante participação da população, principalmente nas redes sociais, porque hoje, teoricamente, muitas pessoas estão trabalhando em home office, hoje as pessoas estão muito mais conectadas através dos seus próprios smartphones ou então nos seus computadores, trabalhando, eles estão acompanhando muito. Então, eu acredito que nós temos tido a cobrança e o acompanhamento da população de forma efetiva também pelas redes sociais. Eu acredito que isso faz com que preencha um pouco essa lacuna do distanciamento, até mesmo nas galerias, e assim como a deputada nos apresentou aqui, logicamente que eu estou numa cidade um pouco menor do que a cidade de São Paulo, do que o estado, mas muitas vezes também há dificuldade da população estar vindo até a sessão da Câmara, no plenário, acompanhar, e isso nós damos a tranquilidade da população estar acompanhando por todos os meios de comunicação da Câmara, e nós trouxemos como regra, isso daqui é uma lei minha, até anteriormente à pandemia, que eu fiz uma lei onde todas as audiências públicas realizadas no município, elas têm que ser transmitidas por todos os meios de comunicação que são ofertados pela cidade e pela Câmara. Então, não somente as sessões da Câmara, elas são transmitidas, mas as audiências públicas que debatem a finança da Câmara, as finanças, na verdade, do município, e também as audiências públicas de saúde, todas as outras audiências públicas, elas são obrigadas por lei de ser transmitidas pela rádio municipal que nós temos e pelos meios de comunicação do município, para que a população possa ter acesso a essas informações que são de suma importância e também obedecer no princípio constitucional de dar publicidade aos atos do Legislativo. Muito obrigado, vereador. Vereador Ricardo Giardini, como é que está aí na cidade de Itu? Então, aqui em Itu, as mesmas dificuldades encontradas em Americana, creio que em São Paulo, né? Para mim é muito difícil você não ter um contato com a população, né? Somos o primeiro contato da população, uma vez que ninguém bate na porta do prefeito, obviamente, né?
Então, o vereador é o elo de ligação entre o legislativo, a população e o executivo, né? Então, realmente, para a gente tem sido muito difícil. Eu creio que, para os vereadores que têm mais tempos de mandatos, que têm uma política mais antiga, de contato e tal, tem sentido mais dificuldade, né, de atendimento em gabinete. Não é uma forma que eu costumo trabalhar, mas tem alguns vereadores aqui em Itu que fazem desta forma, né? E as sessões são transmitidas também pela TV Câmara de Itu, Facebook também, enfim, é tudo como acho que todo mundo tem feito, né? E eu acho que por um bom tempo vai continuar assim, talvez para sempre, né? O atendimento eu espero que volte logo. E isso faz realmente falta, a discussão com a população realmente faz falta. Vereador Eduardo Tuma, o senhor pode usar para fazer as duas respostas, né? Aquela da relação com o Executivo e essa sobre participação, transparência nesse momento na Câmara. Então, vou fazer duas em uma, também não vou gastar o dobro de tempo. A relação com o prefeito Bruno Covas é uma relação muito harmônica, a gente tem um trato direto que permitiu já há 3 anos que as leis apresentadas pelo prefeito à Câmara Municipal, os projetos de lei, recebem contribuição dos vereadores, independentemente dos partidos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de ontem, da sessão de ontem, que é uma ação que, teoricamente, seria do Executivo, que fala do movimento de alfabetização de jovens e adultos, que fala da possibilidade de remuneração pela Secretaria de Cultura, Educação, Esportes, de lives. Então, nós trouxemos isso também para a legislação, haja vista que esses eventos na cidade de São Paulo sempre ocorreram de forma presencial. Então, por que não, já que o novo normal se apresenta assim, nós também não adequarmos à realidade? Esse é o papel do Legislativo. E esse é um projeto, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque esse é um projeto que, teoricamente, seria do Poder Executivo. Nós aproveitamos um projeto de um vereador do Partido dos Trabalhadores, que, teoricamente, seria um partido de oposição. Acordamos com o Executivo, votamos o projeto do vereador do PT, aprovamos e mandamos a sanção do prefeito. Então, assim, eu fui vereador com 3 prefeitos até agora, com Fernando Haddad, do PT, com João Dória, do PSDB, e com o Bruno Covas, que também é do PSDB. E a relação com o Bruno ela é muito boa, porque o Bruno já foi parlamentar. Então, ele compreende absolutamente o funcionamento da Casa Legislativa. Passo a falar dessa questão da publicidade. O Felipe bem mencionou, publicidade, artigo 37 da Constituição Federal, obrigatoriedade dos nossos atos serem publicizados. A Câmara Municipal passou por uma transformação digital, a Câmara Municipal de São Paulo. A partir do momento que eu assumi a presidência, não que os outros não tenham feito, mas essa é um pouco da minha geração. Eu sou millennial, né? Eu sou nascido em 1981, eu sou o primeiro ano da geração Y. Estou fugindo por pouco, porque aqui já está ficando tudo branquinho. A presidência da Câmara é um terror nesse sentido, engorda e envelhece. Eu acho que todos os meus colegas concordam com isso, né? A gente passou a transmitir as sessões da Câmara ao vivo no YouTube e o link imediatamente posto à disposição com o arquivo como um todo. Isso é tão interessante que os jornalistas que acompanhavam a Câmara presencialmente passaram a não mais fazê-los, eles fazem da redação e eles já pegam o que for preciso do arquivo, da fala de um vereador e etc., direto da internet. Isso todas as redes, né? O nosso Instagram melhorou muito, o Facebook, todas as redes sociais com muito maior diálogo. E, na verdade, isso dá maior transparência. Por que eu estou dizendo isso? O presidente da Comissão de Finanças, no começo de abril, fez a primeira audiência pública virtual. Bom, que eu tenha conhecimento, aqui no estado de São Paulo, quanto à Assembleia, as outras câmaras talvez possam ter feito, mas nós fizemos a primeira audiência pública virtual. A participação na audiência pública foi imensamente maior do que a participação física. Quer dizer, o ambiente virtual hoje, ele tem um raio de alcance
infinitamente maior do que o ambiente físico. O ambiente físico é necessário, o Ricardo falou da necessidade de atendimento ao público, concordo absolutamente, ao mesmo tempo que, quando a gente transmite uma sessão, faz uma audiência pública virtual, de comissão e etc., etc., nós temos um alcance maior, então eu acredito que isso dá maior publicidade. E é interessante, encerro a minha resposta com esse apontamento, interessante a Câmara, e claro que pelo tamanho que é a cidade, ela sempre tem os seus projetos guerreados na justiça. Muito do que a gente faz aqui é um MS que entra, na reforma administrativa que eu mencionei a vocês, em que nós cortamos 3.500 cargos, o que vai gerar uma economia para a cidade de 125 bilhões de reais por ano, o sindicato dos funcionários municipais entrou com mandato de segurança para exatamente tentar anular a nossa votação. O parecer do Ministério Público foi favorável a nós, dizendo que a Câmara obedeceu todos os ritos, inclusive o da publicidade, haja vista o sistema virtual. Quer dizer, eu acho que a gente tem que se reinventar. É um pouco isso, como parlamentar, como agente político, e entender isso. E aí, os meus amigos vereadores, paro de falar com isso, vocês devem ter esse sentimento, esse feeling que eu tenho. No mandato que vem, na renovação, que é estatística, é natural de toda a Casa Legislativa Municipal. Aqui na cidade de São Paulo, as últimas 3 legislaturas renovaram 40% da Câmara, então isso deve acontecer novamente. A gente vai receber, a gente é ótimo, né? Mas a Câmara, devem ser eleitos para as câmaras municipais vereadores mais novos de idade, novos de política e que vão ser eminentemente virtuais. E aí nós estamos correndo atrás, apesar de ser não jovem, não sou novo, mas estamos correndo atrás dessa realidade para poder apresentar para a população um legislativo que dialoga com a realidade atual. Obrigado, Alex. Obrigado, presidente. Olha, os 3 parlamentares aqui, a deputada e os 2 presidentes de Câmara que estavam, agora com a chegada do vereador Eduardo Tuma, vocês todos foram muito elogiados lá no Facebook. Vou só recortar um comentário feito por um oficial legislativo da Câmara de Irecê, na Bahia, se chama Wellington, dizendo aqui para vocês que vocês contribuíram muito para a Câmara de Irecê, porque agora que os impactos da pandemia estão chegando lá, e eles vão precisar fazer essas transformações que vocês aqui no estado de São Paulo já fizeram, né, já trilharam o caminho mais difícil, que é aquele da inovação, e agora podem ajudar as outras câmaras a fazer esse movimento. Toninho, você como secretário-geral aí da Câmara de Campinas, certamente é em você que batem as questões dos servidores, né? Como é que os servidores do Poder Legislativo têm sido impactados por essa pandemia e que decisões vocês têm tomado para dar conta de acolher os servidores, mas também de promover com eles o funcionamento do trabalho legislativo. Quer dizer, chegaram demandas dos servidores do Poder Legislativo para a gestão da casa, vocês tiveram que fazer ajustes nesse processo da gestão com pessoas no Poder Legislativo, e já vou deixar do Lamari, que ele vai emendar você respondendo. Lamari, as escolas de legislativo podem ajudar os vereadores, os parlamentares, nesse processo de aprendizagem do virtual? Quer dizer, você vê uma oportunidade da própria escola de legislativo funcionar como instância formadora dos vereadores para esse novo normal? Né? Toninho, começa com a gente? Sim. A vida dos servidores da Câmara Municipal de Campinas sofreu um grande impacto, eu acho que assim como em todas as câmaras municipais. Isso porque nós tivemos que redirecionar toda a forma de encaminhamentos que existem dentro da Câmara. São muitas burocracias que nós tivemos que rever o seu fluxo, sua forma de ser encaminhadas. Nós tivemos a utilização no portal da transparência, uma grande ferramenta para que a gente pudesse estar divulgando
todo o sistema burocrático interno da Câmara, no sentido de fortalecer o sistema de informação interno e destinado à população. A TV Câmara nos ajudou nesse item, porque ela propiciava as informações reforçando a população de como deveria fazer os seus procedimentos e ter as suas demandas atendidas. Os diretores, por exemplo, passaram a fazer as reuniões de suas equipes em reuniões virtual, através da plataforma dos entes que nós estamos utilizando. Então, isso facilitou bastante. O que complicou um pouco para a gente foi a necessidade de antecipar esse processo que a gente imaginava ser gradativo. Então, hoje, por exemplo, as licitações, as compras, os sistemas de concorrência, todos estão sendo tramitados de forma virtual, com cotas desde a geração do start do processo até a sua conclusão. Isso é importante porque isso traz um ganho a nível de informação à população, que antes tinha que consultar processos físicos e, a partir desse momento, ela tem disponível essa documentação no sistema do portal da transparência da Câmara. Então, nós queremos reforçar e, cada vez mais, o Departamento de Tecnologia da Informação ele está trabalhando no sentido de aperfeiçoar todo esse processo, no sentido de permitir que a população possa utilizar essa demanda que antes não era disponível à população de forma completa. Uma das primeiras coisas, já que a comissão nossa interna de combate ao coronavírus, ela é uma comissão mista, composta de servidores e vereadores, nós pensamos muito a questão de como atender essa população mais vulnerável. Campinas tem cerca de 900 pessoas em situação de rua. Nós temos milhares aí de pessoas em situação de favela. E a população mais idosa nos ILPI. Então, nós, nesse caso, os vereadores que estão na comissão, eles imediatamente cuidaram de levar à comissão do Poder Executivo e discutir esses encaminhamentos. Internamente, a população mais vulnerável dentro da Câmara, que já estão os mais idosos ou com comorbidade, nós cuidamos desde o início de liberar esse pessoal já para a quarentena. Também fizemos um pente fino em todos os servidores, verificando qual o grau de risco que ele tinha no sentido de qual a convivência que ele tinha que apresentaria risco. Alguns, por exemplo, tinham voltado recentemente da Europa. Nesse caso, nós já colocamos esse pessoal em quarentena, para que só quando tivesse decorrido os 14 dias, ele pudesse retomar as suas atividades. Então, nós tivemos uma conversa exaustiva com todos os pares internos, no sentido de conhecer a sua rotina, conhecer o seu modus vivendi, a sua realidade e transferir e analisar isso dentro da comissão. A comissão fez um trabalho de reuniões semanais inicialmente,
Hoje ela está numa rotina de reuniões quando há uma demanda mais forte, mas ela cumpriu um papel fundamental no sentido de apaziguar os servidores, oferecendo inclusive treinamento, porque é uma plataforma para quem virtual, para quem nunca utilizou, de repente ele ter que fazer despacho, fazer inclusões e deliberar ali, fazer assinatura virtual, já demandaria um pouco mais de treinamento. Então, uma equipe ligada ao sistema de TI assumiu essa tarefa, no sentido de dar o treinamento, inclusive, em alguns casos, treinamento pessoal, para que a pessoa pudesse estar capacitada para produzir conforme o sistema virtual e não tivesse dúvidas. Hoje nós não temos quase problemas de dúvidas ou encaminhamento burocrático aqui dentro da casa. Então, é esse o recado. Muito obrigado, Toninho. Importante. Eu vou, Lamari, pedir só uma gentileza para você. O vereador Ricardo Giardini tem um compromisso, vai precisar sair, e ele queria se despedir aqui de nós e dar sua saudação final. Pode ser, Lamari? Claro. Bom, queria agradecer a todos por esse convite, essa excelente reunião. Inclusive, vou deixar um recado aqui no chat, com o meu telefone, enfim, para eventualmente quiser trocar ideias, enfim, sobre projetos. Foi um prazer enorme conhecer meus colegas Felipe, Eduardo, rever o Lamari, enfim, Alex, muito obrigado e nos vemos em breve. Obrigado mesmo. Obrigado a todos. Muito obrigado, vereador, muito obrigado. Nós também estamos assim, indo para a última rodada, a deputada Raquel também precisa sair um pouquinho antes, então o Lamari vai fazer essa resposta e depois eu passo para os dois outros parlamentares também fazerem suas considerações finais, tá bem? Tá bom. Bom, primeiro cumprimentar o Tuma, que é uma pessoa que eu gosto muito e acompanho ele há algum tempo, e a sua trajetória, e parabenizar você, eu sei que você está indo muito bem, tenho acompanhado, e por ter nomeado o Alex aí, porque ele tem feito um grande trabalho à frente da escola, eu tenho um carinho, obviamente, muito grande pela escola, e o Alex é sensacional. Bom, a sua pergunta, até o Tuma me facilitou, porque quando da intervenção dele, eu não sei se você lembra, você tem uma tarefa, ele te deu uma tarefa, ele falou, olha, me ajuda a pensar aí para manter a questão virtual. É exatamente isso, as escolas, elas estão, além de fazerem cursos para a sociedade, fazer curso de qualificação do funcionário, ela tem que ter uma estreita relação com o parlamentar. Quando nós pensamos lá atrás o ILP, uma das coisas que está escrito ali, e eu tenho falado quando a gente monta as escolas pelo país todo, é que coloquem lá que é o auxílio ao parlamentar, o auxílio às comissões, ao processo legislativo. Eu acho que as escolas, elas por não serem um órgão de educação dentro do parlamento, elas podem dar essa grande contribuição de qualificar, de aprimorar o debate legislativo às vezes. Então, muitas vezes o parlamentar, ele obviamente não é obrigado a conhecer de todos os temas, né? Enfim, saúde, transporte, educação, mas ele pode pedir para você da escola, olha, eu preciso fazer um debate mais aprofundado da questão de transporte público na cidade de São Paulo. E você, obviamente, vai trazer os técnicos, vai trazer a universidade para dentro para conversar sobre esse assunto. Então, as escolas têm um papel muito grande e que podem auxiliar nessa construção do debate do Poder Legislativo. Com relação à pandemia, nós temos feito, todas as escolas têm visto, fazem um trabalho que discute a questão
na questão médica, dos cuidados que devem ter os funcionários, como vai ser essa retomada, a questão técnica, a questão da política pública, do acesso do Wi-Fi, o que os governos podem fazer para a população carente, enfim, tudo isso, a questão da retomada das escolas. Então, eu tenho visto no Brasil todo, pelo menos uma vez por semana, a gente tem alguma escola no Brasil fazendo uma live com relação à questão da pandemia, seja na questão interna das suas câmaras ou assembleias, ou numa questão de política pública para auxiliar mesmo o Poder Executivo na tomada de decisão. Então, as escolas servem muito para isso. Eu gostaria que os presidentes de câmaras pensassem em utilizar mais as escolas de governo, as suas escolas no Poder Legislativo, para qualificar o debate legislativo e para propor políticas públicas. Não somos nós da escola que vamos propor, que a gente não é nenhum iluminado e nem pensa nisso, mas a gente tem condições de trazer a universidade, de trazer especialistas para dentro da Câmara Municipal para discutir essas questões. Obrigado, Lamari. Vou passar aqui para as considerações finais do vereador Eduardo Tuma, do vereador Felipe Sanches, e depois retorno com o Toninho e com você, também para as considerações finais. Quero sublinhar aqui que para mim foi uma honra mediar essa conversa, agradecer à professora Gabriela Lota, que é a nossa líder do grupo de pesquisa, à Fundação Getúlio Vargas, que acolhe o NEB, nosso núcleo de estudos da burocracia. E essa é a minha última intervenção, então falo o vereador Eduardo Tuma, o vereador Felipe Sanches, depois volta para o Toninho e para o Lamari, e a professora Gabriela Lota pode fechar a nossa conversa de hoje. Muito obrigado a todos e todas pela franqueza e pelo debate tão qualificado. Então, Alex, primeiro te agradecer ao Lamari, nosso relacionamento vai aí de muitos anos. Eu não vou falar que o Lamari tinha cabelos pretos e agora ficou com os cabelos brancos, porque não é verdade, eu já tinha experiência desde sempre. Agradecer à professora Gabriela também pelo auxílio e pela contribuição. E aí queria encerrar a minha fala exatamente no que o Lamari mencionou. Queria pedir ajuda também para a professora Gabriela, vou aproveitar para fazer esse pedido nessa minha fala final. E esse foi um raciocínio que me surgiu agora. Eu vou conversar com os membros da mesa da Câmara e eu vou lançar um grupo de estudos, um grupo de pesquisa para elaborar o regimento na parte virtual. E aí eu queria contar com a minha escola do Parlamento, com a Fundação Getúlio Vargas, vou pedir à Procuradoria, Secretaria-Geral Parlamentar e um grupo de vereadores também. E aí vamos dar um prazo para isso, Alex. Qual é o prazo que você acha adequado para a gente formatar o que é uma minuta da alteração de regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo, prevendo esse sistema híbrido, incluindo o sistema virtual? Hoje é dia 2 de julho. O que você acha? Que a gente também salvo não tem o melhor recesso. juízo da minha supervisora de pós-doutorado, a professora Gabriela, eu acho que em 2 semanas, 3 semanas, um primeiro texto a gente consegue fazer. E aí põe em discussão para a gente conversar. Depois ela Então, pode dizer se esse prazo é muito ou é pouco. Então eu vou convidar o meu amigo Felipe Sanches para fazer o mesmo, porque senão eu vou sair falando que a Câmara Municipal de São Paulo é a primeira no Brasil a fazer isso. Mas obrigado. Obrigado demais pela contribuição, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Boa tarde a todos. Vereador Felipe Sanches, será que travou? Não estamos ouvindo. Estamos ouvindo? É que eu fiquei esperando, né, Fábio? Não vou falar antes que o Alex me permita, né? Ele é nosso mediador aí. Que é isso, né? Por favor. Alex, obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, rever o nosso amigo Eduardo Tuma, uma grande liderança na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na verdade. Dirige a Câmara Municipal da maior cidade do Brasil. E é um prazer poder estar discutindo hoje com ele aqui. E com certeza, viu, Tuma? Vou seguir aqui. E depois eu vou pedir até ao Fernando, que é o que cuida da nossa escola legislativa aqui, para poder pontuar com o Alex.
para ver o resultado dessa formatação do trabalho aí, para a gente fazer em conjunto. Várias ações que eu vi na Câmara de São Paulo também. Acompanho lá, viu? Aí eu vejo lá, tento trazer para cá e o que importa é que dê certo. Não importa se a gente está copiando, mas o que importa é que dê certo para a nossa população, para as pessoas de Santa Bárbara. Agradecer à professora Gabriela pela disponibilidade do espaço também, a todos os demais integrantes que estão aqui na tela no dia de hoje, ao Lamari, ao Antônio Pedro, que representa lá o nosso amigo, o Marcos Bernadelli, também leva o nosso abraço, doutor, presidente da Câmara de Itu, que teve que sair um pouco antes, mas fica aqui também o nosso abraço a ele. Dizer a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e os demais canais, muito obrigado por essa oportunidade de vocês permitirem que a gente fale um pouco do nosso trabalho e, com certeza, dentro dos comentários, depois nós vamos estar vendo lá para poder ver as ideias que muitas vezes são apresentadas nesses meios de comunicação. Alguns projetos de leis e algumas atitudes que nós realizamos na Câmara, muitas vezes foi através de discussão com a população, e a população nos apresentou alguma ideia e nós trouxemos e tornamos realidade aqui na nossa Câmara Municipal. Então, agradecer pela oportunidade, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, dizer que foi um grande prazer poder estar participando aqui desse, não um debate, mas um bate-papo onde nós pudemos aqui aprender muito mais no dia de hoje. Lamari, você pode usar a palavra para fazer as suas considerações? Minha liderança. Microfone. Aí. Primeiro, tem essas coisas, né, que a gente vai se acostumando, né, às vezes esquece. Tá? Bom, vamos lá. Agradecer você, Alex, a Escola do Parlamento, a Gabriela, que também é uma querida amiga, companheira nossa. Aliás, está devendo, precisamos convidar você de novo para ir lá na escola, né? O Felipe, eu não conhecia, mas conhecia o pessoal já da Escola do Parlamento aí, o Antônio, que já vi, já estive em Campinas, o Turma. Agradecer, eu acho que esse tipo de debate, veja aí, a gente perdeu aqui um pouquinho de tempo, não vou dizer que a gente perdeu, porque acabou ganhando, porque sempre tem essa troca de experiência, acaba surgindo novas ideias, eu acho aí, já saiu uma ideia sensacional aí, né, de São Paulo e Santa Bárbara, espero que dê resultado, a Gabriela Lota envolvida, a Escola do Parlamento envolvida, a Escola de Santa Bárbara. Então, obrigado a todos e todo mundo que nos ouviu aí nas redes sociais. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, Alex. Você tem dignificado muito essa escola e é uma referência não só em São Paulo, né? Saiba que aí você viu até que tinha uma pessoa da Bahia. Sempre quando vocês fazem eventos, eu fico nessa rede aqui do Brasil todo conversando. Está todo mundo sempre acompanhando tudo que a Câmara de São Paulo faz através de vocês, a Escola do Parlamento. Então, vocês têm aí uma audiência muito grande no Brasil todo, porque obviamente, referência. E como foi dito aqui, infelizmente, o ILP na Assembleia está meio parado, eu não sei por quê, então a Câmara ainda fica mais em evidência ainda em todo o Brasil. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, querido. Sempre bom aprender com você. Toninho? Pois não. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aí, a organização do Alex, da Gabriela, do Felipe, aí a participação, Lamário, Eduardo Tuma e os demais. Quero agradecer também a Nelly, da Elecamp, aqui de Campinas, que foi quem propiciou a nossa participação neste evento, que eu acho bastante importante a gente estar debatendo essas coisas. E em Campinas, a partir de segunda, por exemplo, a Juventude Conectada estará na rua. São centenas de jovens que estarão na rua aplicando uma multa moral àquelas pessoas que estiverem sem a sua máscara. Então, avisando já o pessoal de Campinas ou que vierem para cá que, se estiverem sem máscara, estarão levando uma multa moral pelos jovens da Juventude Conectada.
tudo isso é um trabalho de conscientização e tudo que nós discutimos aqui é um grande aprendizado e isso é que tem que ser feito. Parabéns. Muito obrigado, vereador. E agora a minha supervisora, a professora coordenadora do nosso grupo, Gabriela Lota. Bom, queria agradecer muito a todos e todas que participaram aqui dessa nossa conversa, especialmente agradecer o Lamário, o Toninho, a codeputada Raquel, o vereador Tuma, vereador Felipe, vereador Ricardo, e ao querido Alex, né, que coordenou tudo isso. A gente estava aqui brincando que ele já pode se candidatar a ser âncora do Roda Viva, do programa Em Pauta na Globo News. Você foi sensacional. Obrigada, Alex. Só para contar para vocês, a gente chegou a ter mais de 100 pessoas ao vivo na Escola do Parlamento hoje, mas esse vídeo fica lá. Os outros vídeos das reuniões, eu fiz um levantamento esses dias, tem tido mais de 3 mil visualizações, né? Então, acho que isso vai repercutir bastante. E aí, nesse sentido, eu queria agradecer muito a vocês todos por terem compartilhado essa experiência com bastante sinceridade e muito didatismo sobre o que aconteceu, porque eu acho que o papel dessas nossas reuniões, o do NEB, tem sido tentar ser muito propositivo para a melhoria do Estado brasileiro, sempre, mas especialmente agora em tempos de pandemia. E eu acho que essa conversa foi uma conversa muito diretiva nesse sentido, né? Acho que a fala do Wellington, do nosso colega lá da Bahia, mostra exatamente isso, como é que essa conversa já conseguiu inspirar outras câmaras de vereadores a, inclusive, pensar os seus documentos. A gente já saiu aqui com um combinado entre o Tuma e o Alex, enfim, de como encaminhar essas coisas. Então, eu queria agradecer vocês por compartilhar esse espaço, e acho que com isso a gente consegue fazer um avanço em sermos propositivos e inspirar outras experiências. Lembrando que esse material vai virar um artigo para a nossa coluna no Estadão, e eu acho que a gente podia pensar, Alex, em fazer um artigo bem propositivo nesse sentido de como usar a tecnologia para aprimorar o trabalho do legislativo, tanto internamente, mas também a relação com a sociedade civil e um pouco os desafios que estão colocados por isso. Mas eu concordo, acho que o Tuma falou isso, eu acho que se a gente puder voltar a atividades presenciais, vai fazer parte do nosso novo normal, o uso intensivo de tecnologias, porque talvez a gente já tenha adiantado aí uma década do que seria o uso de tecnologias no futuro, e a gente foi obrigado a fazer isso agora. E não tem sentido voltar atrás, né? Não tem sentido abandonar completamente esse processo de aprendizado que a gente teve nesse processo. Agora, isso também não pode substituir a participação, isso não pode fazer com que parte da população esteja excluída desses processos. Por isso que acho que tem um desafio importante da gente pensar de como envolver a tecnologia nesse novo normal, mas ainda assim ampliar a nossa democracia e não restringir ela com o uso da tecnologia. Então, mais uma vez, agradecer muito a todos vocês. Acho que foi uma conversa muito bacana, muito frutífera, e foi muito legal. Uma das coisas que a gente, talvez, especialmente na academia, mas também no senso comum, tem um pouco de preconceito, é que essa coisa, quando a gente vai chamar a gente do legislativo, vai ser sempre uma pauta muito politizada e vai ser difícil a gente ter uma conversa que seja mais propositiva nesse sentido de pensar em encaminhamentos, e essa conversa foi riquíssima. Mesmo a gente tendo gente de partidos tão diferentes, de lugares tão distintos, com realidades tão diversas, foi muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e todas, e obrigada, Alex, por ter coordenado esse processo todo e fazer essa parceria com a Escola do Parlamento, que tem sido maravilhosa para todos nós. É isso, semana que vem estamos todos aqui novamente. A conversa vai ser sobre os impactos da pandemia nas políticas para a população em situação de rua. Então, continuamos aqui na próxima semana. Obrigada, gente. Obrigada, Alex. Obrigado. Obrigado.